Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal História dos Videogames. Se você viveu no final dos anos 1980 e início de 1990, certamente terá lembrança de alguns dos aparelhos que veremos aqui. Quais sistemas de videogame estavam disponíveis aos brasileiros e quanto custavam? A revista Videogame, na sua primeira edição, veiculada a partir de março de 1991, trouxe uma matéria bastante interessante intitulada Consoles. A terceira geração de games chega para agitar a telinha. Nesse artigo, a publicação abordou os consoles de videogame que estavam disponíveis na época. A base desses aparelhos eram os sistemas Nintendo 8-bits, Sega Master System e Atari 2600. O Mega Drive, lançado em setembro de 1990, não foi listado na publicação, mas em breve veremos um pouco mais sobre ele. Para compreender melhor o que era dispor de um desses sistemas no início dos anos 90, vamos fazer a conversão dos valores veiculados em anúncios locais. A moeda em uso no Brasil entre 16 de março de 1990 e 31 de julho de 1993, segundo o IP-Data, era o Cruzeiro. Então, todos os valores que veremos aqui estão nessa moeda. A matéria, publicada na revista Videogame, começa assim. No mundo distante, muito estranho, uma princesa está presa em um castelo e precisa ser libertada depois de muitas brigas de rua. Ou, em uma emocionante viagem espacial, é necessário enfrentar todos os tipos de naves que o atacam. Uma pistola de raio laser pode ser uma excelente aliada e por vezes até se transformar num rifle, evitando, por exemplo, que ladrões assaltem um banco. Essas são apenas algumas das fantasias que a chegada dos videogames de terceira geração trouxe para dentro de casa. E, para salvar princesas, guerrear pelo espaço, correr de carro ou moto, ou mesmo combater todos os tipos de quadrilha, não é preciso ser super-herói. Basta ter habilidade e treinar. Para participar dessas aventuras, é só ter um videogame. Depois dos videogames de primeira e segunda gerações, dos quais o maior sucesso foram os Atari, os de terceira geração começaram a chegar ao Brasil, a partir de maio de 1989. O primeiro a ser nacionalizado foi o Dynavision 2, da Dynacon. Observe-se aqui que o Dynavision é um produto nacional. Aí, uma nova palavra mágica chegou: Nintendo. Os muitos consoles que usam o sistema Nintendo lideram o mercado mundial com 80% de participação. No Brasil, estão representados pelo Dynavision 2, Phantom System, Top Game, High Top Game e Beat System. Há também o sistema Sega, utilizado pelo Master System. Os dois sistemas, Nintendo e Sega, são de terceira geração, e é fácil entender o sucesso. Os jogos passaram a ser mais ágeis, e com nitidez de imagem muito maior que os de segunda geração. Utilizam um grande número de pixels, cada ponto que forma o desenho na tela, e podem ser programados com até 64 cores. Além disso, existem 3 canais independentes de som, além dos ruídos característicos. Os jogos possuem músicas de ação que variam de acordo com os obstáculos vencidos ou o gosto do jogador. O responsável por tudo isso, é claro, é um microprocessador, o cérebro do videogame. O microprocessador é um pequeno componente, o chip que comanda todas as operações do videogame como um computador. Utilizado desde os videogames de segunda geração do padrão Atari, o chip transformou cada console em um aparelho parecido com um computador, com capacidade de ler programas que são os jogos nos cartuchos e executá-los. Iniciando com os sistemas Nintendo, a revista traz algumas características técnicas do 8-bits. Para que as cenas e a ação aconteçam na TV e o jogador interfira nelas, há todo um esquema técnico. Os consoles com tecnologia Nintendo utilizam um microprocessador da marca Motorola ou equivalente, o 6502 de 8 bits, igual ao utilizado pelos computadores norte-americanos Apple. E os jogos têm até 4 MB de memória, capacidade de armazenamento de informações. Na época, a Nintendo não tinha um representante oficial por aqui. Então, os consoles ou tinham que ser importados ou apelar para os clones fabricados no mercado nacional. A revista argumentou: existe a possibilidade de se trazer consoles da marca Nintendo, japonês ou americano, do exterior, como Paraguai ou Miami, mas pode surgir um problema técnico.
Se o console não for destinado ao mercado brasileiro, que usa o sistema de cor PAL-M nos televisores, o jogo fica em preto e branco, já que o sistema usado nos Estados Unidos e Japão, por exemplo, é NTSC. É possível uma transcodificação, adaptar o sistema de cores NTSC para o brasileiro PAL-M, só que ela pode ficar um pouco cara, não valendo muito a pena. Quanto aos jogos, vindos do Paraguai ou os Estados Unidos, aparecem em cor sem qualquer problema, desde que o console transmita em PAL-M. O primeiro sistema apresentado pela revista é o Beat System. O Beat System utiliza o padrão Nintendo americano e é produzido pela Dismac, afirmou a revista. Possui sistema para se colocar o cartucho semelhante aos do videocassete. A fita fica dentro do console, protegida contra danos. É o único entre os nacionais que oferece controle sem fios, que operam por sistema de controle remoto, facilitando a movimentação dos jogadores. Tem pistola laser que pode ser comprada à parte. E quanto custava um sistema Beat System em 1991, o Jornal do Brasil, de 5 de janeiro deste mesmo ano, afirmou que o Beat poderia ser encontrado na Casa e Vídeo, Rua Riachuelo, no Rio de Janeiro. O console nacional saía por 21.900 cruzeiros. Um adaptador para cartuchos japoneses poderia custar até 2.000 cruzeiros. Agora vamos fazer a conversão para entendermos melhor seu valor. Com base no IPC Brasil, um Beat System que custava 21.900 cruzeiros em 1991, com seu valor convertido, custaria em 2023 em torno de R$ 1.269,52. Um adaptador custaria em torno de R$ 115,94. O segundo sistema apresentado pela revista é o Dynavision 2. Este foi o primeiro clone de NES lançado no Brasil pela marca Dynacon. A marca também produzia um clone do Atari 2600, chamado de Dynavision 1. É interessante notar que a carcaça desse primeiro clone de Nintendinho é idêntica ao modelo anterior, mudando apenas as cores. Sobre o Dynavision, a revista afirmou: Dynavision 2 padrão Nintendo japonês, fabricado pela Dynacon, tem joysticks de controle tipo bastão anatômicos de precisão. Como acessório, pode ser conectado também uma pistola laser, utilizada em alguns jogos. A revista também dizia que o Dynacon 2 tem jogos em 3 dimensões, para os quais são utilizados óculos especiais com lentes vermelhas e verdes. Bastante simples e que são dados como brinde na compra do cartucho de 3 dimensões. O console vem em uma maleta plástica com espaço suficiente para os controles e vários cartuchos. O Dynavision era vendido, segundo o mesmo jornal carioca, de janeiro de 1991, por 24.600 cruzeiros, na loja Videogame Center, na rua Conde de Bonfim 346, sala 207. Com valores convertidos, o custo desse aparelho hoje seria em torno de R$ 1.426, um valor ligeiramente razoável, levando em conta que era um sistema de última geração por aqui, até a chegada dos primeiros 16 bits. É claro que em outros mercados, como o japonês, esse já era um sistema bastante ultrapassado. O jornal ainda afirmou: na mesma loja há um acervo enorme de cartuchos compatíveis com todos os aparelhos e preços de aluguel entre 110 cruzeiros para o Master, o que seria hoje pouco menos de R$ 6, a 200 cruzeiros para o Mega Drive, pouco menos de R$ 14 por 24 horas. Para a venda, as fitas mais procuradas eram o Double Dragon a 9.980 cruzeiros, em torno de R$ 578, e Super Mario 3, custando 10.850 cruzeiros, em torno de R$ 628, entre alguns outros jogos. O próximo clone citado pela revista Videogame é o High Top Game. High Top Game, padrão Nintendo americano fabricado pela Milmar, possui joysticks de precisão, oferece como opcional a pistola laser. Quanto custava? Em 3 de julho, o diário Jornal do Brasil trouxe o seguinte texto na sua seção de informática: Milmar está colocando no mercado nacional e sul-americano seu novo videogame High Top Game, que já vem com joystick do tipo manche de avião e que utiliza cartucho de jogos compatíveis com os videogames Nintendo. A própria Milmar está produzindo esses cartuchos através de licenciamento.
O preço do High Top Game é de 40 mil cruzeiros, e a Milmar garante que vai vender os cartuchos por preços 30% inferiores aos do mercado. Aqui podemos ver como a inflação abocanhava o valor da moeda brasileira rapidamente. É claro que o salário do trabalhador deveria também acompanhar a desvalorização do dinheiro, pelo menos na teoria. Enquanto em janeiro um videogame médio custava de 20 a 25 mil, aqui o High Top Game já estava chegando aos 40 mil cruzeiros. Seu custo seria em torno de R$ 1.149 hoje, um preço um pouco abaixo dos anteriores. Isso mostra que com a chegada de aparelhos mais modernos no mercado, a tendência é a diminuição do custo de tecnologias ultrapassadas para a venda no varejo. O Phantom System. Sobre o sistema da Gradiente, a revista foi direto ao ponto. O Phantom System, de padrão Nintendo americano, é fabricado pela Gradiente. Os controles são anatômicos e precisos. Como opcional, pode ser conectada também a pistola laser LG8, utilizada em alguns jogos. Sabemos que o Phantom foi um dos primeiros consoles padrão NES no Brasil, e também um dos mais vendidos. Era possível ver anúncios de vendas do Phantom em folhetos de várias lojas da época. Em um anúncio veiculado em 3 de junho de 1990, o sistema da Gradiente não saía por menos de 12.890 cruzeiros, em torno de R$ 1.952 nos valores atuais. A sua pistola leve, a Laser Gun LG8, era vendida por pouco menos de 5 mil cruzeiros, em torno de R$ 757. Phantom System. Para fins de comparação, um Atari 2600 da Gradiente, em dezembro do mesmo ano, poderia ser encontrado por 12.400 cruzeiros, o que seria em torno de R$ 854. Um leitor de discos compactos custava mais de 50 mil cruzeiros, ou R$ 3.445. Nesse período, a inflação era tão grande que em dezembro de 1991, o Phantom já custava mais de 167 mil cruzeiros. O último sistema deste vídeo, o Top Game VG9000, também um clone do Nintendo 8 bits, estava disponível em todo o Brasil, sendo produzido pela marca CCE. A principal diferença deste console era seu Double System, ou sistema duplo, que o tornava compatível com os dois tipos de cartuchos Nintendo, japonês e americano. Seu conversor de tensão 110 e 220 era embutido no aparelho, eliminando aquela caixinha normalmente ligada na tomada. Também possuía como opcional a pistola laser, para jogos em que ela era necessária. Seu preço? Com toda a inflação do período, a quantidade de zeros assusta. Um VG9000 Turbo, em determinado anúncio, de 1º de julho de 1993, custava, à vista, 4.999.000 cruzeiros. Convertido pelo poder de compra do consumidor da época, esse valor sairia hoje por aproximadamente R$ 681. Por que o valor é menor? Um dos motivos é que os valores das marcas variam bastante. Outro fator a ser levado em conta é que em 1993, a Nintendo já estava entrando no mercado nacional com seu sistema de 16 bits, e a Tectoy já comercializava seus sistemas de última geração há pelo menos 4 anos. Isso naturalmente fez com que o valor de clones como o VG9000 tivesse seu preço reduzido para concorrer com aparelhos mais modernos. Esses eram alguns dos videogames padrão Nintendo, mais conhecidos como clones, vendidos por aqui no começo dos anos 1990. Como estávamos atrasados no quesito tecnologia e até meados de 1993 não havia uma distribuição Nintendo oficial no Brasil, aparelhos como o Super Nintendo nem ao menos apareciam nos anúncios das lojas locais.
Se você quisesse ter um, seria necessário importá-lo. Os anúncios da Playtronic chegariam na mídia nacional apenas na segunda metade do ano de 1993. Os clones do NES no Brasil foram um fenômeno muito importante para o mercado nacional de videogames. Eles surgiram quando a Nintendo não mostrava interesse em lançar seu console no país. Por serem mais baratos do que o NES original, se tornaram populares entre os jogadores brasileiros, da mesma forma que os clones do Atari 2600 antes deles. No próximo episódio veremos quais sistemas Sega eram comercializados por aqui no período, e quanto custavam. Qual era seu clone predileto? Conte para nós nos comentários. Muito obrigado por assistir. Gostou do vídeo? Então inscreva-se no canal, deixe seu like e até o próximo!